Oi, pessoal, boa tarde para quem está aqui na plateia e para quem está na internet acompanhando Ciência Aberta, que está de volta nesse mês agora de agosto. Mês passado a gente participou da reunião anual da SBPC, dos cientistas da SBPC em Maceió, e agora a gente volta aqui para o auditório da FAPESP para falar sobre temas interessantes da ciência. Ciência Aberta é um programa em parceria da Folha de São Paulo com a FAPESP, que está todo mês aqui no auditório da FAPESP, um tema para ser discutido com pesquisadores relevantes do nosso país. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é mulheres na ciência. A gente vai falar sobre as mulheres cientistas. E, para falar um pouco sobre esse tema, eu vou contextualizar um pouquinho. Desde a década de 70, cientistas dos Estados Unidos eles fazem um experimento muito interessante. Eles vão a escolas dos Estados Unidos e pedem para as crianças desenharem um scientist, um cientista, portanto, sem gênero, né? A palavra cientista em inglês não tem gênero, é scientist. E aí o que eles observaram é que, principalmente no começo desse experimento, as crianças desenhavam homens, cientistas homens. Isso tem mudado mais recentemente. Esse ano foi lançado um novo estudo. Mais recentemente, o número de mulheres desenhadas representando cientistas chegou a quase 1/3 dos desenhos, mas ainda é muito baixo. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres já representam metade da produção científica nacional, mas o estereótipo do cientista ainda continua sendo um homem. A gente vai falar sobre isso hoje neste programa. O meu nome é Sabine Righetti, eu sou jornalista de ciência, sou cientista também, e vou estar aqui com vocês na próxima hora e meia. Para começar o assunto, a gente traz um vídeo que contextualiza um pouco e traz números sobre a produção científica e traz um pouco da questão de gênero no Brasil. As mulheres já produzem metade da ciência do Brasil. Os dados são parte do relatório publicado em julho de 2017 pela editora científica holandesa Elsevier. O levantamento foi feito em 2 períodos e comparou dados de publicações científicas de 27 áreas do conhecimento em 11 países e União Europeia. De acordo com o levantamento, Brasil e Portugal são os que mais possuem artigos científicos assinados por mulheres, representando um crescimento de 11% no Brasil nos últimos 20 anos. O último censo do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq mostra que as pesquisadoras brasileiras representam 59% do número de graduandas, mestrandas e doutorandas no país. Na área da saúde, 1 em cada 4 estudos publicados em medicina por pesquisadores brasileiros tem uma cientista mulher como principal autora. Já nas chamadas ciências duras, como as ciências da computação e matemática, os homens estão na autoria de 75% dos trabalhos publicados no país. Na FAPESP, o número de projetos submetidos por mulheres aumentou em 5%, passando de 36% para 41% do total de projetos entre os anos 2000 e 2017. Sobre esse tema, Mulheres na Ciência, a gente tem aqui 3 mulheres cientistas muito especiais que eu apresento agora. Do Rio de Janeiro, a gente tem a professora emérita da UFRJ, desde 2009, diretora do Gender Insight, Gender in Science, Innovation Technology and Engineer, a socióloga Alice Rangel de Paiva Abreu. Do Rio Grande do Sul, a gente está viajando aí pelo país, temos a física pesquisadora do CNPq, que é uma agência federal de fomento à ciência, membro titular da Academia Brasileira de Ciência e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Márcia Cristina Barbosa. E aqui do estado de São Paulo, a gente tem a farmacêutica e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que fez a reunião anual na semana passada, no mês passado, em Maceió, professora da Unesp também, minha universidade de formação, a Vanderlan Bolzani. É interessante que essas cientistas são de 3 estados e 3 áreas diferentes, vão contribuir bastante aqui para o nosso diálogo. Eu poderia, na verdade, falar um longo currículo sobre cada uma delas, né? Esse aqui é só um currículo resumido. Obrigada pela presença. Também queria agradecer quem está acompanhando a gente pela internet, os alunos. Aqui hoje no auditório da FAPESP a gente tem alunos do curso de Gestão Pública DETEC CEPAM, aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês. E temos também alguns jornalistas que concluíram o programa de treinamento em jornalismo de saúde na Folha de São Paulo, agora também no mês de julho. Obrigada pela presença. Lembrando que quem está na plateia, quem está na internet, pode fazer pergunta na plateia, pergunta por escrito,
pela internet, pelas redes sociais. Eu recebo todas as perguntas aqui no meu iPad. A participação de vocês é muito interessante, muito importante. O programa está aqui justamente para dialogar. Bom, vamos começar com a minha primeira pergunta, já que não chegou nenhuma pergunta ainda. A gente viu aqui no vídeo, né, que a gente acabou de assistir, que tem uma participação crescente das mulheres na ciência, né? A gente tem mais mulheres cientistas, a gente tem mais projetos sendo submetidos às agências de fomento, como a FAPESP. Quer dizer que a questão da diversidade de gênero já está resolvida? Não. Não, porque isso é uma média. Média mistura quem não comeu nada hoje com alguém que comeu um monte e diz que todo mundo comeu mais ou menos. Ou seja, nós temos mulheres participando da produção científica, mas elas não estão em todos os níveis da carreira. Então, esse é o primeiro problema. Então, nós temos, o CNPq disse assim, nos estudantes, nos doutorandos, nos mestrandos, nós já somos metade. Uau! Somos metade em algumas áreas. E somos metade só entre mestrandos e doutorandos. Se nós formos olhar os pesquisadores topo, isso não acontece. Nem em áreas como a medicina. A medicina é uma área que hoje, em sala de aula, mais da metade da turma são mulheres. Mas, quando vai para os pesquisadores do CNPq, isso decai. Tá? E, assim, pesquisador mais baixo é 40%, aí tu sobe um pouquinho, desce, e, quando chega lá, não é nem 20%. Os pesquisadores CNPq, Márcia, que você chama, são os pesquisadores com a Bolsa Produtividade. Isso. Que são os pesquisadores altamente produtivos no país. Eles recebem um aporte de dinheiro da Agência Federal CNPq para continuarem produzindo. E as mulheres ainda são minoria. Mas isso, e decai. Quanto mais alto tu vai, menor é o número. E tem um segundo problema. Se for para a minha área, que é física, o número já começa abaixo na sala de aula. Então, temos sim um problema. Não, o problema não é só na questão dos bolsistas da CNPq, que já é uma especialização muito especial, a bolsa é muito concorrida e você tem vários níveis. Mas a questão começa na ascensão à carreira, enquanto pesquisadoras, enquanto professoras. Quando você vai a maioria das instituições, elas são maioria na categoria de assistente, mas, quando você ascende a titular, elas são minorias. Então, durante muito tempo, eu fui a segunda professora no Instituto de Química da Unesp, que está em Araraquara, no estado de São Paulo, a fazer o concurso de titular. Agora tem muito mais mulheres participando, mas ainda é minoria absoluta. Mesmo que os dados estatísticos mostram que nós estamos muito mais avançados quando nós olhamos a maioria dos países, a Academia Brasileira de Ciências é um exemplo. Quantas mulheres brilhantes nós temos nesse país, e nós somos minoria absoluta também na Academia Brasileira de Ciências. Aí eu vou além, na TUAS, que é a Academia Mundial de Ciência do Mundo em Desenvolvimento. Novamente, as mulheres, agora inclusive englobando os países em desenvolvimento, são minorias absolutas. Então, essa história de que, na graduação, que diferentemente da Márcia, que é da área da física e da matemática, a química tem muito mais, agora nas classes atuais, muito mais meninas do que meninos. Mas, na pós-graduação, dependendo da área, elas já começam a diminuir, mesmo que os índices do CNPq mostrem que as mulheres estão além, né? 51%, mas isso depende da área mesmo. Alice, quer complementar falando da sua área? Eu queria fazer alguns pontos com relação a tudo que foi dito. Eu acho que a gente tem que lembrar quão importante é a gente ter dados corretos. Então, todos esses dados que nós citamos são dados pontuais, de fontes diversas. Não temos ainda no Brasil um quadro geral que nos dê o verdadeiro papel da mulher na ciência. Não temos. Na Europa, por exemplo, há mais de 10 anos, existe uma coisa que se chama She Figures,
que são dados sobre mulheres, sobre, enfim, diferença de gênero na ciência, que os 27 países são obrigados a fornecer. Portanto, a gente tem uma ideia global. Aqui a gente tem pequenas inserções. A gente sabe no CNPq, a CAPES fez um estudo interessante através do CGE sobre mestres e doutores. O MEC pouco nos diz a respeito de professores titulares a nível nacional. Sabemos casos de diferentes universidades. Então, temos que ter uma visão mais global dessas estatísticas, desses dados. Acho que isso seria fundamental. A outra coisa é que nós avançamos ao pensar mulher e ciência nos últimos 20, 25 anos. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Há 20 anos atrás, não estaríamos. Se você olhar em todos os congressos científicos há 30 anos atrás, o número de mulheres era ridiculamente pequeno nos congressos, ainda que já estivéssemos numa situação razoável em termos de formação. Então, acho que progredimos. Vimos que o problema não era só dos números e das mulheres. Quando as mulheres têm oportunidades, elas ali vão, né? Então, se avançou muito e se viu que o problema é muito mais de uma reforma estrutural de instituições. E isso, no Brasil, nós ainda estamos muito pouco avançados. Ela colocou um Quer ponto dizer que a situação melhorou, mas falta um retrato. Ela colocou um ponto muito importante de oportunidade. E, para as meninas, essa oportunidade começa na família. O estímulo às meninas, né, a participarem, a terem a ideia dessa homogeneidade é extremamente importante. Então, esse ambiente também propicia às meninas darem um passo adiante, que eu acho que é extremamente importante. Isso. Não, porque eu acho que nesses últimos 20 anos a gente começou a entender por que as mulheres não avançam. Houve um progresso no entendimento desse processo, né? Em que ambiente as pesquisadoras trabalham, né? Quais são as redes que se formam no ambiente de trabalho que propiciam o avanço de mulheres e homens, o equilíbrio entre a vida do trabalho e a vida de casa, como é que isso se dá? E isso não é apenas uma situação onde a mulher tem que achar suas soluções próprias. Isso é um problema institucional, estrutural. A gente vai passar bastante pela questão, inclusive, educacional, da educação básica, né, da importância disso da família. Antes da gente avançar um pouquinho, a gente tem mais um vídeo nesse bloco que traz um depoimento da reitora da Unifesp, a Soraya Smiley, que, na verdade, ela é a primeira reitora mulher na Unifesp, Universidade Federal aqui do Estado de São Paulo, e trazendo um dado, já que a gente está falando de dados, as universidades federais do país são 63, um terço das universidades federais só é dirigida, né, presidida, comandada por mulheres. Vamos ver o vídeo. Estou aqui para falar da minha trajetória e também dessa experiência de ser uma mulher cientista, professora, e de, no presente momento, estar reitora da Universidade Federal de São Paulo, essa grande universidade que eu tenho um grande privilégio de estar na liderança. Foi um processo bastante interessante que nos conduziu até aqui, um movimento muito grande e que nos trouxe para a possibilidade, para o enorme privilégio de sermos a primeira mulher reitora da universidade e também a mais jovem, o que traz um grande desafio, mas também é um grande simbolismo, traz uma perspectiva das mudanças que estão acontecendo, não só na universidade, como também na sociedade. Nesta posição, eu tive a possibilidade de viver e de discutir, junto com todos os meus colegas, as políticas para coibir a violência contra a mulher, para coibir o assédio sexual e moral, que são questões extremamente importantes, além das políticas de gênero, que hoje estão sendo implementadas na nossa universidade, e sobre as quais nós temos muito orgulho, como as questões do nome social, entre outras coisas. E
Agora, por que é importante a gente ter mulheres cientistas? Ou seja, por que é importante que as mulheres também façam ciência, que a gente tenha diversidade na ciência? Pelo amor de Deus, nenhum país hoje Eu sei. pode pensar em se desenvolver sem ciência e tecnologia. Isso eu acho que é o básico. A gente olha o mundo de hoje, pensar que o Brasil vai se tornar o país que ele quer, sem ter uma base sólida em ciência e tecnologia, é impensável. Agora, deixar de lado metade da sua população nesse esforço é mais impensável ainda. Ainda mais se ao termos o sucesso que tivemos em ter uma formação sólida. A gente tem muitos cérebros. E tem um ingrediente que as pessoas não gostam, eu chamo a verdade inconveniente, que é o fato de que diversidade leva à eficiência. Não sou eu que estou dizendo isso. É uma empresa privada chamada McKinsey, que olhou as maiores empresas do mundo e viu que as empresas que tinham mais diversidade na direção, no comando, elas ganhavam mais dinheiro. E, imediatamente, as pessoas começaram a estudar, como é que se resolve um problema difícil? Cooperativamente. E se as pessoas forem diferentes, tiverem culturas diferentes, tiverem histórias de vida diferentes, elas vão trazer uma solução melhor. Então, não é só adicionar 50% da população. A adição da mulher vira uma multiplicação, porque o que a gente vai produzir vai ser melhor. E isso incomoda muita gente. E essa multiplicação é fundamental. E o que eu vejo, além desse ambiente, que se nós não temos uma base de cientistas, né? Cientistas, meninos, meninas, forte e sólida, nós não temos futuro, principalmente porque são os cientistas a base da inovação necessária ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico, que gera riqueza e que se traduz, né, em benefícios sociais. Isso é notório. Mas eu acrescento um dado a mais a esse ambiente que a Márcia falou de diversidade. Logicamente, é fantástico. Essa diversidade que é tão estudada, ela é fundamental. Quanto mais diverso esse ambiente, mais robusto ele é. Mas, além disso, a ciência é um mundo fascinante para as mulheres. Fascinante. E, principalmente, no mundo onde é diverso e o peso masculino ainda é muito forte. Por quê? Porque é uma coisa que depende só de você. Você estuda, lógico, não estou falando de ascensão de cargos, estou falando do seu intelecto, daquilo que você faz baseado no seu conhecimento e na sua vontade de conhecer e descobrir os segredos do mundo. Isso é fascinante. Isso é fascinante. Vanderlan não acompanha para trazer mais mulheres para a ciência. A gente vai fazer um breve intervalo agora de 2 minutos e a gente já volta em 2 minutos para falar sobre políticas educacionais e equidade de gênero na ciência. Até já. A gente dá sequência agora ao nosso segundo bloco do programa Ciência Aberta sobre Mulheres na Ciência. Lembrando que quem está assistindo pela internet e quem está aqui na plateia pode mandar suas perguntas. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas bem interessantes pelo iPad. Bom, a gente vai começar esse bloco com um vídeo, um depoimento da pesquisadora sênior do Instituto de Física da USP, Alinka Lepnin. Eu sou física nuclear experimental e aqui eu queria relatar a minha experiência na IUPAP. A IUPAP é a União Internacional de Física Pura e Aplicada. E nos últimos 3 anos na IUPAP, eu fui responsável por avaliar a participação de mulheres nas conferências patrocinadas pela IUPAP, que foram da ordem de 60. A participação é relativamente baixa, da ordem de 17%, independentemente do continente. E uma das maneiras que a gente vê como aumentar isso foi percebendo que, quando havia mais mulheres na comissão organizadora, havia mais mulheres participando e mais mulheres convidadas para falar. Então, esse é um caminho por onde a gente pode atuar. Ao longo da minha carreira científica, eu também senti o machismo. Não foi fácil e a vida toda tive que lutar contra isso.
Mas uma coisa que foi muito importante foi ver o exemplo de mulheres, que eu chamo de mulheres modelo, que estavam na minha frente, que fizeram carreira, e dessa forma eu também quis ser, ao longo da minha vida, ser modelo para as minhas alunas, para minhas estudantes. E muitas vezes elas me diziam: Alinka, você é modelo para mim. Então isso sempre foi muito positivo. Bom, eu quero trazer já uma pergunta da plateia que tem muito a ver com o vídeo que a gente acabou de assistir, que é uma pergunta da Silvia Maria. Ela pergunta para as pesquisadoras: os seus supervisores, orientadores, durante a formação de vocês, eram homens ou mulheres? Bem, eu fui orientada por um pesquisador homem, e na área de física isso é bastante comum, porque o percentual de pesquisadores é, como a Alinka falou, sempre em torno de 17% a 20%, então achar uma pesquisadora mulher é uma probabilidade bastante baixa. Mas eu sempre tive mulheres que me inspiraram, que eram aquelas poucas pesquisadoras do departamento que tinham passado por uma situação muito mais difícil, porque na história do Brasil, quando eu estava fazendo a graduação, as que conseguiram chegar a se tornar docentes titulares tiveram que passar por obstáculos muito piores do que eu tive que enfrentar, então elas foram uma inspiração. Então, ter pessoas modelo é muito importante. Eu fui orientada por homem também, e naquela época, meu orientador no Instituto de Química da USP, professor Otto Gottlieb, tanto no mestrado quanto no doutorado, e no pós-doc também, meu supervisor, 2 pós-doc, um na Alemanha e nos Estados Unidos, todos homens. Mas, assim como a Márcia também comentou, nesse ambiente, ser orientada, porque a maioria eram homens mesmo, na área da química, existiram algumas mulheres que me inspiraram muito a seguir a carreira, inclusive a buscar a química de produtos naturais como uma linha de pesquisa. Ao chegar em São Paulo, uma pessoa que muito me inspirou, chama-se professora Nídia Franca Roque. Ela, atualmente aposentada do Instituto de Química, ela tinha uma linha de pesquisa em terpeno que me fascinava, e a distância, que também era uma colaboradora muito forte do professor Otto Gottlieb, era Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, que é uma fascinante, e, na época, ela, inclusive, é muito fascinante, porque foi a primeira menina a receber uma bolsa de iniciação científica do CNPq. E ela é fascinante, talvez conheça, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e até hoje ela deve estar com quase 90 anos, continua sendo uma grande inspiração na área da ciência. Eu acho que isso é muito importante. Bom, eu sou de outra área, eu fui formada em Sociologia, mas é interessante pensar. Eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, depois de ter começado o mestrado em Antropologia no Museu Nacional, onde tinha uma professora mulher naquela época. Mas, na Inglaterra, o que realmente me mostrou um caminho diferente, principalmente para pensar a questão da mulher, é que eu fiz parte de um grupo de jovens antropólogas, economistas e cientistas políticas que começavam a pensar a questão de gênero e que resolveram fazer, por conta própria, sem financiamento, um estudo sobre o trabalho a domicílio no norte de Londres. Então, nós éramos 6 mulheres que iam bater de casa em casa para saber se as mulheres trabalhavam em casa e o que faziam. E essas mesmas pessoas, depois, uma delas foi para Cambridge, quando meu marido foi fazer doutorado, eu acompanhei ele com minha filha pequena, e ela foi uma das primeiras mulheres economistas que puseram a questão de gênero no currículo do estudo de economia em Cambridge. Então, não foram professoras, mas foram o que a gente estava falando antes. Quais são as suas redes? Com quem você se relaciona? E te abre um mundo muito diferente do mundo que você imagina depois, né? No meu doutorado, para vocês verem, aqui a gente não gosta muito de falar de... Certamente serei a decana. Na época que eu fiz doutorado, não existia programa de doutorado no Rio de Janeiro.
eu tinha que pegar um trem às 11 horas da noite, chegava aqui às 6 da manhã, vinha direto para a USP, tinha aula durante 2 ou 3 dias, voltava para o Rio. E o meu orientador foi o Leôncio Martins Rodrigues, que era uma pessoa maravilhosa, mas que, mais do que tudo, era casado com outra pessoa maravilhosa, que era uma psicóloga de mão cheia. Então, eu ia almoçar na casa dele, conversava tanto com ele como a Araci Rodrigues, que era o nome dela, e também foi assim uma abertura em termos de como pensar mulher, trabalho, sociedade naquele contexto. Mas já fazem muitos anos. Deixa eu trazer um recorte do que a Alinka falou, que é bastante importante. Ela conta sobre uma sociedade internacional que reconhece que existe um problema, porque é a área de física, que montou um grupo de trabalho nos anos 2000, e o grupo de trabalho disse, não, tem que ter alguém monitorando a própria instituição sobre essa questão de gênero, que é o trabalho que ela está fazendo agora. E que fica olhando para comitês, fica olhando para eventos, fica olhando, é um olhar para aquilo. Isso. Aí eu jogo de volta para quem estiver ouvindo. Quais das nossas instituições têm esse olhar? Que quando vai montar um comitê, uma conferência, ou vai montar uma banca, pensa, será que tem mulher? Será que tem diversidade nesse grupo? Nota que isso já está intrínseco dentro desse grupo da União Internacional e de outras uniões de ciência. Mas vamos olhar para nossas instituições. Nós estamos fazendo isso? Não, é mais do que isso. Você se lembra que, na Europa, e nos Estados Unidos, você teve programas onde instituições se comprometeram, durante 10 anos, a tentar integrar a igualdade de gênero na sua respectiva instituição. E agora esses projetos estão no fim e já é possível ter uma avaliação de quão importante eles foram. Então, é ultra interessante, porque você vê, primeiro, como é importante digamos, a vontade da organização de fazer isso, mas, mais que tudo, também como a igualdade, como é difícil de implementar nas situações como essa. Então, como existem resistências. Tem uma pergunta aqui da plateia. A Cristina, já que a gente está falando disso, né, dos cargos de liderança, de olhar para isso, a Cristina, da plateia, ela pergunta assim, a ocupação em cargos mais elevados na universidade, como a reitoria, né, existe uma igualdade nessa ocupação? Eu trouxe aqui o dado de que, no Brasil, as federais, 1/3 é ocupado por mulheres, mas nas estaduais o número é menor ainda. O que vocês podem falar sobre isso rapidamente, antes da gente chamar mais um vídeo muito bacana? Rapidamente não tem igualdade. Não varia muito de período a período, sim, mas tem épocas que é 10% das reitoras. E assim, se o cargo é um cargo que dá trabalho e não dá prestígio, chefe de departamento, aí tem mulher. Entende? Quando dá trabalho e não tem prestígio. Se vai aumentar tem prestígio, não é para mulher. Isso é notório. Mas é mais grave que isso. Não há esse pensamento de vamos incluir mulheres, vamos montar. Às vezes é tão grave como ter toda uma reitoria onde não tem nenhum cargo mulher. Porque nem pensaram. Porque não vão me dizer que não tem nenhuma mulher competente em toda uma universidade para colocar em algum cargo. Não pensaram nisso. Porque um homem vai puxando nós o outro, já existe toda uma tendência de se pensar, mas se nós vamos olhar o universo de São Paulo. Eu sou da Universidade Estadual Paulista, que ela está introjectada em todo o Estado, né? 45 anos de universidade, quer dizer que na história da universidade é recente, mas na nossa história nós nunca tivemos uma reitora mulher. A USP teve a Sueli Vilela, a Unicamp não me consta. Então, é aquela história do funil mesmo, e o funil do sucesso. A Academia Brasileira de Ciências, desde a época do professor Jacopales e agora com o Luiz Davidovich, eles estimulam, votem, vamos colocar mulheres, mas quando aumentou, né? Você vê que nesses últimos
4 anos tem aumentado o número, mas ele é muito pequeno ainda, porque o universo dessa academia, e aí também é a projeção do sucesso, porque existem muitas mulheres de brilho absoluto que poderiam estar e serem acadêmicas, e elas não são acadêmicas. A gente vai trazer agora um vídeo com depoimentos de cientistas que foi coletado lá na reunião anual da SBPC, em Maceió, agora na semana passada. Muito bacana, vamos assistir. Às vezes a mulher realiza um grande trabalho e aí um colega leva o crédito pelo trabalho dela. Você fala uma coisa, você explica o seu trabalho e um colega do seu lado vai lá e repete o trabalho e reexplica o trabalho como se você não soubesse sobre o seu trabalho. Existe sim um preconceito velado que aparece às vezes nas brincadeiras. Você fez uma excelente gestão, mesmo sendo mulher, né? Então isso é muito importante. São brincadeiras que às vezes passam despercebidas, mas elas não são neutras. Eu já fui desrespeitado por professor mais velho do departamento. Tenho certeza que ele não faria a mesma coisa se eu fosse homem. É preciso que elas tenham uma produção muito maior do que nossos colegas masculinos, da mesma área, do mesmo nível. Então, se não se reconhece isso, não se pode combater isso. Nas áreas de ciências exatas, tem um pequeno número, uma pequena participação de mulheres que desde crianças são desestimuladas. Eu estou num departamento que de 45 pesquisadores nós temos 3 mulheres. No meu curso de Ciências Econômicas, nós fomos laureados com o Prêmio Nobel pela primeira vez em 2009, não é? Com a Elinor Ostrom. E, nossa, desde 1939 foi que tem essa premiação para nós em economia, primeira mulher. E no caso da engenharia de pesca, que é o curso que eu faço, ainda somos poucas, porque como a gente muitas vezes trabalha em questão de cultivos, em fazendas, aí o pessoal pede, eu prefiro um homem, porque o homem não vai ter frescura. Mas não, as mulheres estão dispostas a trabalhar. Por isso que elas estão fazendo esse curso. Na hora das bolsas de pós-graduação, na hora das bolsas de produtividade, a gente vê que tem diferença entre homens e mulheres. E é preciso também reconhecer que ações afirmativas são necessárias, elas não são reconhecimento de uma fragilidade, mas do reconhecimento de um problema que precisa de solução. Eu e mais 5 amigas criamos o grupo Mulheres na Ciência UFAL, devido a N fatos que aconteceram com experiências, e a gente decidiu criar o grupo para poder ter voz dentro e fora da universidade. A Sociedade Brasileira de Computação, onde eu também faço parte da diretoria, a gente tem um trabalho super legal e super importante, que é o trabalho com as meninas digitais. Então a sociedade tem esse trabalho, a gente busca participar e incentivar as meninas. Tanto é que todo ano, no congresso principal da sociedade, a gente tem esse trabalho com as meninas de escolas, né, do local do congresso. A gente vive isso todos os dias, somos pesquisadoras e estudantes, estamos sempre em campo e sempre a gente vê uma problemática. E conversar sobre isso e principalmente relatar e denunciar isso é de suma importância. Esse vídeo ele foi gravado logo depois de uma mesa na reunião anual da SBPC em que estavam Márcia e Vanderlan. Então, o pessoal estava no clima realmente de falar sobre esse assunto. Acho que também por isso ficou tão bom. Bom, tem 1000 aspectos tratados aqui nesse vídeo, mas eu queria pegar um que, pelo menos, chamou muita atenção para mim. O caso da engenheira de pesca, ela fala assim, tem áreas, né, que você vai fazer uma pesquisa no campo, e fala, mas a mulher tem muita frescura. Quer dizer, tem muitas áreas da ciência que tem essa questão, né, da mulher precisa ir para a mata, precisa ficar sozinha no laboratório. Como que vocês veem isso, essa questão da mulher nessas áreas? O que vocês falariam para ela? Bem, isso começa com um tremendo preconceito, né? De uma fragilidade da mulher que não existe, de uma incapacidade de resolver questões que não existem. Então, para resolver isso, a gente tem que começar lá na infância. Porque é na infância que se diz que o menino se aventura e que a menina não pode se aventurar. Então, temos que começar lá, quando a gente está ensinando na escola, mostrar que meninos e meninas podem, sim, se aventurar. E esse preconceito, ele se propaga, porque geralmente são áreas onde o percentual de mulheres é mais baixo, ciências exatas e da terra. Esses mitos, porque são mitos, como uns mantras que as pessoas que fazem ciência repetem, e eles vão se propagando. E aí viram até piadinha.
Elas vão ouvir isso todo o tempo, em sala de aula. O Meninas da Ciência, lá do Rio Grande do Sul, que é um projeto do Rio Grande do Sul, da Carolina Brito e da Daniela Pavani, fez uma coleção dessas frases que são ditas em sala de aula e no campo, frases que eu nem vou repetir aqui, são horrorosas, que dizem, não é para ti, tu não tinha que estar aqui. Eu vou falar bem devagar, porque agora só tem meninas na sala e a gente tem que falar bem devagar para elas entenderem. Agora a gente vai ajudar as meninas a fazer o experimento, porque, sabe, são meninas. Então, tem todo um conjunto de pensar que a mulher é menos e que não vai conseguir fazer, e ignorar o que a mulher fala, que foi uma das falas ali, que eu chamo, que é o conhecido mansplaining, que é a pessoa repete o que tu dissesse bem devagarzinho, tá? Ou se apropriar da tua ideia. Então, tem todo um pacotinho de mitos que a gente tem que pegar um tremendo martelo e bater nele e destruir todos eles. Tá? E isso tem que ser uma coisa institucional. Esse pacotinho de mitos que você fala é o que faz essa discriminação, principalmente porque, quando você é criança, que você é educada dentro da própria casa e chega na escola com esses mitos e termina destruindo uma coisa que não é verdade. Assim, a delicadeza, porque nós somos mulheres, não temos tanta força física quanto os homens, não conseguimos fazer esse tipo de trabalho, de ir a campo, essas coisas. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito levada, mas o meu pai, que adorava pescar, talvez até porque nós éramos todas mulheres, só tinha meu irmão mais novo, eu sou a mais velha, eu ia pescar com ele. E pescaria era um fenômeno masculino, mas ele me levava, me deixava do lado, e eu adorava fazer aquilo. Ficava com aquela vara pendurada, não tinha muita paciência, mas eu acho que isso era um exercício que termina mostrando essa diversidade, né? Entrar em campo e fazer coleta de campo, fazer isso que é muito na minha área. Então, isso é um trabalho que não exige força. As pessoas estão relacionadas com força física, e quando, na realidade, não tem força física, tem uma capacidade de você se gerenciar. E essa capacidade de gerenciar é uma cultura mesmo, institucional, que começa na família, que eu vejo que, hoje em dia, isso já está muito diferente. A gente O vai meu ter que neto fazer... já não tem essa cultura, nem na casa, nem na escola. A gente vai voltar a falar sobre essa questão da educação, a gente vai ter que fazer o nosso intervalo aqui de 2 minutos, mas antes, vou fechar aqui com uma frase que a gente recebeu pelo Facebook da Fabiana, que está assistindo. Tem em mim que são as mulheres poderosas de verdade, são aquelas que puxam as outras mulheres para cima. A gente está falando de mulheres puxando outras mulheres, né? A gente volta em 2 minutos falando sobre maternidade e ciência. A gente dá continuidade agora ao nosso terceiro bloco sobre o programa Mulheres na Ciência. Agora a gente vai falar sobre maternidade na ciência, que é um tema super importante, porque o que acontece é que, quando as mulheres têm filho, né, na idade em que elas normalmente têm filho, elas estão justamente no momento em que elas estão produzindo muito cientificamente, estão concorrendo por cargos, né, quando elas prestam concurso público, por exemplo, e aí tem várias questões que precisam ser discutidas sobre esse aspecto específico. A gente começa esse bloco com um vídeo, a gente vai ver o que a Adriana Alves, que é professora de Geociências aqui da USP, o que ela tem para nos contar sobre a questão da maternidade e ciência. Minha atual pesquisa tenta entender qual é o papel da atividade vulcânica ocorrida no território brasileiro em tempos remotos, no clima e na vida na região, não só no território brasileiro, mas globalmente. Para isso, eu vou investigar a química dos minerais, de pequenas inclusões desses minerais, para determinar a composição e a quantidade dos voláteis que foram exalados por esses vulcões. Esse projeto conta com o auxílio do Instituto Serrapilheira e tem duração até fevereiro de 2019. Quanto a ser mulher na ciência, eu acho que o quadro tem melhorado progressivamente ao longo dos últimos anos, a representatividade é muito melhor, mas nas ciências duras, das chamadas ciências duras, a gente ainda tem alguns desafios. Dentre os principais desafios, eu citaria a maternidade. Estou esperando aqui para um momento breve a chegada da minha segunda filha, e a chegada da primeira impactou por pelo menos 1 ano a minha produtividade. Então, inserir dados como esse, qual é o impacto da maternidade na atividade científica das mulheres, seria de grande ajuda para que as agências de fomento
formulassem políticas específicas para cientistas mães. Queria ouvir de vocês, gente. Como que essa questão, como que a maternidade interfere na carreira científica? O que acontece? Deixa eu contar um pouco sobre um evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, organizado pela Fernanda, eu acho que até tem um depoimento aí, que é Parenting Science. Ela percebeu, ela tem 3 filhos, percebeu que ela contabilizou que quando a mulher tem filho, decai durante um período de tempo a produção. Agora, se vocês imaginam, se tu és avaliada naquela janela, ou se aquela janela específica faz parte do tempo que tu está sendo avaliada, tu está ferrada, tu está fora do sistema. E, normalmente, as pessoas têm filhos em um momento da vida em que tu está construindo a tua reputação como cientista. Quer dizer, que uma das questões, né, central é a forma como os cientistas são avaliados, então, avaliado da mesma maneira, e tem um período em que a mulher, justamente no auge, fica de licença. Isso não é uma questão só nossa. Todos os países do mundo têm suas métricas de avaliação, todas construídas por homens, né, que não incluem esse momento em que, seja qual for a cultura, a mulher tem maior demanda do que os homens. Então, mesmo os países que são super progressistas, como os países nórdicos, têm um sério problema de mulheres na ciência por isso, porque eles exigem que, para subir na carreira, tu tem que viver um tempo no exterior, e as mulheres, por causa dessa questão familiar, não conseguem fazer isso. Então, a gente tem que dar um passo para trás nas nossas formas de avaliar, e trazer a família para dentro do currículo. E, nesse sentido, esse grupo do Parenting Science está propondo que o nosso currículo Lattes, que é o currículo que os pesquisadores usam, tem que ter filhos e quando teve filhos. Enquanto isso não acontecer, tem um local onde tu escreve o que tu quer no Lattes, que tu coloque lá. Tive um filho nesse ano, tive um filho nesse outro. Isso é uma campanha, e eu desafio todos que estão me ouvindo que tem Lattes, que incluam isso no seu Lattes. Porque aí a pessoa que está fazendo a avaliação, ela não pode dizer que não sabe que aquela diminuição da produção é decorrente de ter filhos, porque está lá escrito. E também isso é uma pressãozinha interessante em cima do presidente do CNPq para ele incluir isso de uma vez por todas no Lattes. Filho é uma produção muito importante para a gente deixar de fora da nossa vida. A gente tem até um vídeo da Fernanda, aproveitando que você está falando desse projeto Parenting Science, que na verdade, está sendo muito falado, especialmente esse ano, né? A gente tem um vídeo, um depoimento da Fernanda, acho que a gente já pode aproveitar e assistir, depois a gente continua. Eu sou cientista, sou mãe de 2 filhos, esperando o 3º agora, e sou coordenadora do grupo Parenting Science. O nosso grupo vem, desde 2017, desenvolvendo um projeto de pesquisa que visa traçar um perfil das cientistas brasileiras quando elas se tornam mães. Até o momento, a gente entrevistou cerca de 1.200 cientistas mulheres de todo o Brasil, a grande maioria delas mães. Então, quando a gente analisa o currículo dessas cientistas, fica bem claro que depois do nascimento do filho, a gente tem uma queda na produção científica, principalmente no número de artigos publicados. Isso tem um impacto muito grande na carreira dessas cientistas, principalmente porque a gente está falando de um evento que ocorre no início da carreira, quando a cientista está se estabelecendo no meio. Então, essa queda na produção, ela parece durar cerca de 4 a 5 anos, e esses dados são extremamente relevantes quando a gente quer discutir políticas de apoio. Existem alternativas que podem ser implementadas nas nossas agências de fomento e nas nossas instituições de pesquisa para garantir que essas mulheres, depois de se tornarem mães, consigam manter a sua carreira. Nosso projeto ainda está em andamento, a gente ainda está coletando respostas, então no nosso site vocês encontram todos os questionários para todos os grupos que a gente está avaliando. Eu vou voltar com a professora Alice. Eu pegar esse gancho, porque eu acho que a questão do equilíbrio entre maternidade e trabalho traz coisas que são extremamente importantes e muito ligados à cultura. A gente, de fato, nos países em desenvolvimento, América Latina, somos até privilegiadas, porque a cultura familiar que nós temos, muitas vezes, nos faz ter ajuda. Nós temos avós, mães, tias, sobrinhas, que muitas vezes dão uma mão em situações complicadas. Na Europa, nos países dos Estados Unidos, a coisa é ainda mais complexa. Então, mais uma vez, o que eu quero trazer é que isso não pode ser uma decisão individual da mulher, como muitas vezes no passado foi. A gente sabe de muitos casos de cientistas que não casaram, não tiveram filhos, porque não queriam ter
essa carreira. Isso não pode acontecer, não é uma decisão razoável isso. A gente tem que ter possibilidades institucionais de ter um melhor equilíbrio nisso. É fundamental. Se a gente, então, se a mulher quiser ter políticas. filho sendo cientista, ela tem que ter condição de continuar sendo cientista se ela escolher isso. Exatamente. Isso é muito importante. O que você coloca, essa condição institucional que permite as meninas, principalmente as mulheres, principalmente na ascensão da carreira, que é extremamente importante, delas terem que diminuir, porque... E aí você coloca em jogo nas nossas costas, questões que são questões de amor, porque um filho é uma coisa extremamente importante, né? A pesquisa que foi escolhida também é uma questão de amor. Então, é quase que você jogar com isso, e se você tem um ambiente onde propicia que você possa continuar fazendo alguma pesquisa, porque é uma questão de amor, e, ao mesmo tempo, está dando aquela assistência daquela criança que você gerou, esse é o ambiente que nós imaginamos que seja um ambiente de vocês, jovens. Porque eu tenho Não, isso... E ela colocou bem a questão da família. E aí eu coloco, isso é muito difícil. Como eu falei para vocês, eu saí com 22 anos de João Pessoa para São Paulo para fazer meu mestrado. E aqui eu casei. Então, eu não tinha aquele lastro familiar. Tinha um lado do meu marido, mas é diferente daquele ambiente materno, família. E aí eu fui para Araraquara e a família aqui. Então, você trabalhar com bebês, sem um apoio familiar, você tem que ser mais valente do que um conjunto de leões. Não, né? mas aí eu acho... Tomando a frase da Márcia. Não. Porque você tem que ter esse ambiente. E aí, quando você coloca a instituição, se você sabe que você pode estar num lugar onde seu filho você possa ver ali do lado, não é? Que você possa amamentar e, ao mesmo tempo, ir ao seu laboratório, você tem um equilíbrio daquilo que é a sua paixão. Não, e mais do que isso, eu acho que aí o papel dos homens é fundamental, porque a gente espera que vocês, como maridos, vão ser muito diferentes de como os maridos das velhas épocas. Eu vejo meu filho. Meu filho vai a todas acompanha todos os médicos, teve no parto, foi a todas as consultas. Imagine, isso é um apoio muito diferente do que tivemos, né? Além de algumas empresas, por exemplo, esse caso, a minha filha. Minha filha é casada com uma pessoa maravilhosa, ele trabalha no Google. Você sabe que o Google permite que você leve o seu bebê, mesmo menino, e fique lá? Então, eu ia perguntar isso justamente é uma coisa isso. fascinante. O que na área científica, institucionalmente, pode ser feito? Ou seja, o que as instituições podem fazer e não estão fazendo para permitir? Olha, você tem vários exemplos. Por exemplo, a AAAS, que é a SBPC americana, ela dá uma pequena ajuda para mulheres científicas inscritas no Congresso para levar o filho e ficar na creche que elas disponibilizam, ou para contratar uma babysitter durante aqueles 3 dias. Quer dizer, existem... Por que eu estou falando disso? Porque, sem dúvida nenhuma, um dos passos importantes na carreira científica é você frequentar congressos internacionais, congressos nacionais. Isso é um aspecto central da sua carreira. E você, com filhos, a coisa se complica, né? Deixa eu só citar um avanço, tá? Hoje em dia, o CNPq, esse órgão que dá essas bolsas para os pesquisadores, ele dá 1 ano a mais no julgamento para quem teve um filho, para a mulher que teve um filho. O que ele não faz é remover esse ano. Isso era importante, você entende? Ele tinha que remover, não é esperar mais 1 ano para julgar, mas eliminar o ano em que a pessoa tenha diminuído a produção. Ou seja, ele dá mais 1 ano para a mulher produzir mais. Mas ele não
remove o ano. Teria que remover esse ano. E por que eu acho que é importante fazer isso? Não é só por democracia. Não é somente porque a gente quer ter um Estado equilibrado, mas porque eu quero uma ciência melhor. As pessoas, quando passam por uma experiência como a maternidade, elas voltam com uma eficiência. Eu não tenho filhos, mas eu admiro as minhas colegas, porque elas voltam conseguindo fazer milhões de coisas num tempo muito mais curto que a maioria dos homens ou do que eu, que não tenho filhos. Então, eu quero essas pessoas trabalhando no departamento. Mas se eu continuar avaliando essas pessoas da mesma maneira que eu faço avaliação para o meu caso, é muito ruim. Nós tínhamos que ter creches. As pessoas me perguntam, Márcia, por que tu não teve filho? Porque eu estou esperando construírem a creche lá na URGS, dentro do Campus do Vale. Até hoje. Começaram quando eu era aluna de doutorado, e até hoje o prédio não terminou. Então, gente, é básico. Isso não é mais uma questão do indivíduo, é uma questão de Estado. Eu quero um Estado em que as pessoas possam ter famílias. E eu acho muito estranho, isso eu não consigo entender, que no século XIX as mulheres não viviam no mundo profissional e as pessoas trabalhavam 8 a 10 horas por dia. Agora temos homens e mulheres trabalhando e tem 8 horas. Você dobrou o número de pessoas trabalhando e o número de horas continua o mesmo. Tem algo errado, gente, nessa conta. Tem uma pergunta da plateia interessante que a gente falou, né, o que as instituições podem fazer. Mas a Cíntia Belangero, não sei se eu pronunciei certo, espero que sim, ela diz o seguinte, que existe um preconceito também dos indivíduos. Então, mesmo em áreas que ela diz, né, saúde mental, que é uma área, né, que os pesquisadores homens deveriam entender melhor o fato, por exemplo, de uma mulher sair, cuidar do filho e voltar, existe uma questão, né? Quer dizer, os homens ficam menos receptivos à mulher que sai, que para e volta. Como que é isso? Quer dizer, até individualmente a gente tem questões? Tem. Eu vou dizer, privilégio é um negócio muito duro. Tá? A gente tem um privilégio de ser homem, branco, é um privilégio. Tu reconhecer que tu tem esse privilégio é duro. Então, no momento que uma mulher tem filho e ela vai ficar menos... Não, ela é igual, nós estamos enfrentando os mesmos obstáculos. Eu tenho colegas que vêm dizer, ai, Márcia, eu colaboro em casa, eu ajudo a minha mulher, eu levo o meu filho. Eu disse, nossa, adorei isso, eu quero ser pai. Não quero ser mãe, eu quero ser pai. Já decidi, vou ser pai. Então, tem uma coisa de tu não reconhecer que tem uma carga maior, tá? E tu alija esse assunto, que é um assunto desagradável, que quer dizer que eu tive privilégio, para um cantinho. Tem um estudo na Dinamarca que mostra que, salarialmente, homens não sofrem nenhum impacto no salário dele quando tem filho. E mulher sofre. Mulher com filho e mulher sem filho tem salário diferente. Na Dinamarca, né? Na Dinamarca. Não, é aqui, gente. Aqui, nossa, é ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, voltando um pouco ao que a gente estava falando da Fernanda Amaral, né, a questão do currículo Lattes, que é o currículo nacional que todo cientista tem que ter. Quer dizer, se a gente agrega, né, e indica lá no currículo Lattes, eu tive um filho, fiquei, né, um ano, sei lá, um tempo aqui, 2 filhos, tal. Como que as mulheres podem ser avaliadas, então? A Márcia sinalizou um pouquinho isso, né, tirar esse ano, quer dizer, como que as mulheres poderiam ser avaliadas? Quem pode falar também? Vanderlei tem alguma opinião? Acho que isso ainda não existe, essa avaliação oficial, como a Márcia colocou. Isso é uma luta, não é? De colocar, de você, no seu currículo lá, que é o que avalia todos os pesquisadores, se você tem um item lá que você coloca, que você, naquele período, e tem a sensibilidade, aí passa também pelo que ela colocou, né, dessa hierarquia. Nós estamos sendo avaliados por homens e mulheres, mas a maioria homens. Aí precisaria criar uma cultura, porque mesmo estando lá decidido, a não ser que o Estado, a instituição, estabeleça critérios, assim como tem critérios para você ser pesquisador nível 2, ser pesquisador nível 1A e nível B. Aí, se estabelece o critério, aí passa a ser uma ferramenta extremamente importante, porque não significa que, como ela falou muito bem, aquele período você deixa de ser
uma pesquisadora, ou você passa a ser inferior do que você era antes. É um período. Então, este é um dado de olhar. Agora, se tiver o critério estabelecido, porque se não tem o critério estabelecido e apenas está lá que você, naquele período, esteve ausente pela maternidade, quem te garante que os teus pares vai colocar isso na avaliação? Não, isso eu acho que essa coisa que você mencionou é fundamental, e a gente pode olhar um pouquinho o exemplo internacional, como acontece. A União Europeia tem um enorme programa, chamados programas quadros, né, que dão um enorme montante de projetos, etc. É muito interessante, porque eles têm, os comitês avaliadores têm treinamento. Inclusive, é muito interessante, brasileiros que fazem parte daqueles treinamentos, que pela primeira vez chegam lá e dizem, olha, as questões de gênero têm que ser consideradas. E tem lá uma série de normas de como é que você avalia, o que você tem que olhar, etc. Isso aqui nós não temos. Eles lá também prestam atenção de como os comitês são formados. Você não pode ter um comitê 100% de um único gênero, mesmo que seja de mulheres. Você tem que ter um equilíbrio. Diversidade, diversidade e equilíbrio. Diversidade. Então, temos exemplos que funcionam e que poderiam ser, pelo menos, trazidos, considerados e trazidos. Eu queria fechar esse bloco com um depoimento que a gente recebeu pelo Facebook da Maria Elisete Kunkel. Ela fala assim: fiz doutorado na Alemanha, precisei levar meu filho de 1 ano um dia para o trabalho, ou seja, né, para o trabalho que ela fazia lá no doutorado, pois ele tinha que receber uma vacina no prédio vizinho, então ela levou o filho dela. Ele ficou o tempo inteiro no carrinho e ela ficou lá trabalhando. Aí, depois, ela viu que aquele dia de trabalho dela tinha sido descontado pela diretora, mulher do instituto, porque ela tinha levado o filho, então a diretora considerou que ela não tinha trabalhado. E ainda a diretora falou para ela, por isso que eu não tenho filhos. Então, é uma questão muito importante. A gente volta daqui 2 minutos para falar, continuando sobre mulheres na ciência, para falar sobre ações globais para ampliar a participação das mulheres. Nosso 4º bloco sobre o programa Ciência Aberta, que hoje trata de mulheres na ciência. Pedindo desculpa, a gente teve aqui uma queda de energia aqui na Lapa, onde fica a FAPESP, onde nós estamos agora no auditório. Por isso a gente fez um intervalo maior do que gostaríamos, mas voltamos agora para continuar falando desse tema tão importante agora no 4º bloco, falando sobre ações globais para ampliar a participação de mulheres na ciência. Bom, será que existem diferenças no tratamento de mulheres cientistas no Brasil e fora do Brasil? Vamos ver o que a Maiana Zatz, que é uma pesquisadora bastante importante, geneticista da USP, fala sobre isso. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu nunca me senti discriminada aqui no Brasil, no mundo científico, pelo fato de ser mulher. Eu acho que as oportunidades são as mesmas. E eu senti realmente essa diferença quando eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos e descobri pela primeira vez que lá os salários são diferentes. Os homens ganham muito mais do que as mulheres, né? E a outra questão polêmica, de novo vou falar qual é a minha opinião, é a progressão na carreira. Perguntam por que existem mais homens do que mulheres nas chefias ou como professoras titulares, né? E eu acho que é porque isso é uma opção também da mulher. Porque hoje as mulheres, quando chegam na fase dos 40 anos, ou perto disso, elas resolvem ter filhos. E aí elas dizem, olha, eu prefiro não trabalhar tanto e me dedicar também à família do que focar só no trabalho e não ter essa oportunidade. Eu sei que isso é polêmico, mas é a minha opinião. E, inclusive, aqui no nosso departamento, nós temos mais mulheres titulares do que homens titulares. A Maiana Zatz fala dessa questão, né, dos salários, que, inclusive, fora do Brasil, os salários são negociados, né? Os salários dos cientistas aqui nas universidades públicas é diferente, né? Os salários, conforme você progride na carreira, o homem e a mulher, se progredirem igualmente, recebem o mesmo salário.
Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, que a Maiana Zato falou. Eu não gosto muito de falar do que eu penso, eu gosto de falar de números. É uma coisa difícil, sabe? Você tem essa coisa com os números. Tem um estudo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos, em que eles fizeram uma consulta com 120 mil pessoas. Notem, 120 mil pessoas é um número respeitável, até para as minhas simulações de partículas. Tá? É um bom número. E sobre o que esse estudo era? Era sobre ambição, que é uma coisa que a Maiana falou. Ambição. O que eles descobriram? Que mulheres e homens, no começo da carreira, têm o mesmo grau de ambição. No entanto, e na vida sempre tem um no entanto para atrapalhar a gente, quando as mulheres já estão mais avançadas na carreira, ou como eu gosto de dizer, jovens há mais tempo, elas, neste momento, têm menos ambição que os homens. E a pergunta é por quê? É uma opção pessoal? O estudo diz que não. São os filhos. Eu sempre acho que os filhos são culpados de tudo. Não são os filhos. É o marido. Não. São os colegas. São aqueles mitos, aquele pacote de mitos que eu falei que a gente tem que espancar, quebrar e jogar no lixo, que cotidianamente vão minando o vivenciar nas instituições. São as frasezinhas cretinas, são os homens interrompendo, são nunca ser escolhida ou citada para alguma coisa. Desafio, vão para um grupo de homens e vão organizar um evento. Citem nomes de palestrantes, serão todos nomes de homens. Por quê? Porque a gente adora um espelho. A gente cita alguém que é parecido com a gente. Agora, se tu provocar e dizer, olha, vamos fazer uma conferência, pensem em nomes que também incluam mulheres. E vão aparecer nomes de mulheres. Então, a gente precisa de uma reeducação institucional. Porque, sim, tem uma diferença na trajetória de homens e mulheres para a promoção. Sim, em países em que se negocia o salário é diferente, mas no Brasil, onde não se negocia o salário também é diferente, porque as promoções são dadas em momentos diferentes. Então, termina, no final do dia, tendo salários diferentes. E, no meio privado, aonde hoje em dia a gente se desespera, porque está diminuindo o número de meninas programadoras, mulheres da informática nas empresas, o salário é menor, pelo menos R$ 1.000 menos uma engenheira do que um engenheiro, uma engenheira da computação vai receber menos do que um engenheiro. Enquanto a gente não resolver isso, a gente vai continuar, assim, tendo um problema. E não dá para esconder ele debaixo do tapete. E eu acho que a gente não consegue resolver se a gente não tiver informação. É isso que eu gostaria de ressaltar mais uma vez. No Brasil, nós temos algumas, digamos, partes que a gente conhece, mas a gente não conhece o todo. Ou a gente faz um esforço realmente significativo de tentar ter dados completos sobre a questão da ciência, ou nós não vamos avançar. Um projeto internacional que o Brasil poderia aderir muito facilmente é um projeto novo da Unesco, chama SAGA, onde eles estabeleceram uma série grande de indicadores relevantes que têm que ser avaliados para ver a questão de gênero e ciência. Isso seria, o Brasil fazer parte desse programa seria um passo fundamental. Por exemplo, quais? Só para complementar o que é avaliado, por exemplo? Você tem indicadores desde o início da formação, então, escola, universidade, você tem indicadores sobre a carreira, você tem indicadores sobre o equilíbrio com a família, você tem indicadores, toda a ordem, enfim, um toolkit realmente extremamente completo. Você não precisa usar todo, mas você tem ali os indicadores mais relevantes para você entender a questão da ciência, estão ali. É muito importante você ter uma base de dados que possam vir das várias fontes organizados de uma maneira a você ter uma ideia do conjunto. Porque o que a Maiana fala, eu posso falar, por exemplo, eu não tive problemas. Mas isso é uma coisa, como a Márcia colocou tão bem, eu não tive, mas nós não tratamos aqui de casos. Nós estamos tentando tratar do que é a maioria. Então, nesse caso, você
tem realmente muitas discriminações mesmo na ascendência. Eu sou a primeira mulher em 45 anos que chegou à presidência da Sociedade Brasileira de Química. É isso. E quantas mulheres não poderiam estar na presidência da Academia ou da Sociedade Brasileira de Química? Não. E a SBPC? Isso. 70 anos, 3 mulheres alcançaram o cargo de presidente. Então, esses dados, que são dados majoritários em várias partes, eles é que têm que se levar em consideração para que nós possamos, como você colocou tão bem, reunir dados e montar uma estatística, de fato, porque nós temos muitas coisas fragmentadas. Que nos dão ideias. Mas sem essa ideia real, que vai fazer uma diferença enorme quando e mais do que isso, nós somos cientistas. Nós temos que ter a metodologia científica aplicada para esse problema, que é o quê? Você angariar dados, repetir experimentos e chegar a uma conclusão. Você não chega à conclusão por coisas específicas, por pontos fora da curva. Você chega a uma conclusão aplicando o método científico. O método científico é a Já que a gente está falando de dados, a gente tem aqui um vídeo da Ana Almeida, que é membro da coordenação adjunta aqui da FAPESP, que fala justamente sobre a questão, traz alguns indicadores aqui da FAPESP, do apoio da FAPESP no estado de São Paulo. Vamos aproveitar e já assistir. O aumento da escolaridade feminina é um fenômeno do século XX. No Brasil, nos anos 80, as mulheres ultrapassam pela primeira vez os homens em termos do número de anos passados na escola. Em 2004, as mulheres são em maior número a receber um título de doutorado. Na FAPESP, isso se reflete pelo número de propostas de financiamento apresentadas por mulheres. Essas propostas têm uma taxa de sucesso muito próxima àquelas das propostas representadas por homens. Isso não é igual em todas as áreas, há uma pequena variação, e nossos estudos preliminares mostram que as áreas em que as mulheres têm mais sucesso, surpreendentemente, em primeiro lugar, as ciências exatas e da Terra, e em segundo lugar, não tão surpreendentemente, as ciências humanas. Como explicar isso? Nós precisamos de mais pesquisa que possam nos ajudar a entender o sucesso das mulheres na ciência no Brasil e também compreender os percalços, as dificuldades que impedem que esse sucesso se repita em todas as áreas. Vou voltar agora com uma pergunta da plateia. O Alexandre, ele pergunta se ações afirmativas na ciência e nas instituições são necessárias para a questão das mulheres, quais e como debater sobre essas ações afirmativas num cenário em que as ações afirmativas são questionadas. Tá, vamos começar falando sobre ação afirmativa. O que é ação afirmativa? Tá? Porque imediatamente as pessoas pensam em cota. Vamos falar em cota para mulher. Era o terror quando eu era do SEAD, sendo que eu ia trazer cota. Agora vamos esclarecer. Ação afirmativa é como o sexo. Tem várias maneiras de fazer. Uma delas é cota. E a gente tem que experimentar todas elas. Quais são essas ações que funcionaram nos Estados Unidos? Onde se ampliou o percentual de pessoas mulheres com doutorado. Ações afirmativas entrada, permanência, garantir que as pessoas sejam tratadas com respeito, ou seja, ter toda a instituição permeada com o pensamento de que, sim, queremos ter homens e mulheres trabalhando neste local, não só no ingresso. A cota, ela resolve o ingresso, e só o ingresso não resolve todo o sistema. Então, a gente tem que permear, sim, com ação afirmativa, sim, com pessoas fazendo testes na tua instituição de viés inconsciente. Preconceitos que professores, que avaliadores tenham sobre mulheres. Então, é todo um treino que a gente sequer chegou lá. Por quê? Porque como a gente não tem os dados citados pela Alice, a gente sequer acha que tem um problema. A maior parte do tempo a gente gasta convencendo, sim, a gente tem um problema. Convencido que tem um problema, tendo dados disponíveis para qualquer um estudar, aí vem a parte B. Vamos olhar nossas instituições e vamos colocar dentro delas essa visão. Então, é trabalhoso,
Cota é a coisa mais fácil, colocar um númerozinho no começo, mas é o mais sem graça, melhor é fazer de vários jeitos possíveis e imagináveis. Mas eu acho isso mais importante ainda que a gente tem que ver, que a reforma estrutural e institucional não é nem o nosso objetivo final, porque o nosso objetivo final é uma melhor ciência. E mais diversidade, melhor ciência. Então, o próximo passo é realmente pensar como você, inclusive, digamos, recoloca o conhecimento para poder absorver essas questões. Então, mais ciência, isso eu acho que é fundamental. E se você imagina que mais ciências, imagina-se o conjunto de homens e mulheres juntos, trabalhando, vocês imaginaram o potencial de conhecimento a ser gerado? Se nós temos uma fragmentação aqui, não é, de vários níveis, se nós nos organizamos, e aí o mundo deixa de ser um mundo de homens e um mundo de mulheres, mas um mundo formado por seres humanos que estão contribuindo, no nosso caso, para conhecimento. Vocês imaginaram a quantidade de conhecimento que nós vamos ter que trabalhar e passar esse conhecimento para que possa reverter em economia e bem social? É uma coisa fascinante. Exato. E acho que isso aqui é muito pouco percebido. Quer dizer, a gente ainda acha que a questão de gênero na ciência é para melhorar a nossa vida. Não é. O objetivo não é esse, não é melhorar a vida das cientistas, é fazer com que elas possam contribuir para um conhecimento que será infinitamente melhor. Eu acho que a Europa tem um passinho nisso. Tem o principal coordenador científico da União Europeia disse a seguinte frase: uma ciência com consciência de gênero é uma melhor ciência. E é isso que a gente almeja. Tem uma pergunta da plateia também, do Marcos Vinícius, que ele pergunta se esse machismo, né, na ciência acontece só no Brasil. A Maiana falou da experiência dela no exterior. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. E eu vou emendar com uma pergunta minha. Existem áreas que são tidas como femininas e masculinas dentro da ciência, que isso é também cultural. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Quer dizer, uma área que aqui é feminina pode ser que em outro país seja masculina. Tem um exemplo agora recente, que é o Japão. Aqui no Brasil, se vocês forem em qualquer hospital, e eu falo isso muito bem, porque eu passei muito tempo frequentando UTI de hospital por causa do meu marido. Então, a maioria absoluta que trabalha nos hospitais, no setor de enfermagem, são mulheres. No Japão, é o contrário. São homens. Tem um dado recente e em várias situações. Né? Mesmo, a Márcia vai falar muito bem da física, a matemática, mas mesmo na química, que é uma área que hoje na graduação, pelo menos essa graduação agora que nós estamos com ela nesse momento, tem mais meninas do que meninos, em algumas situações é uma área muito ainda com a presença de homens, principalmente em empresas, dependendo do que vai fazer. Então, isso é uma coisa que também, eu acho que depende da cultura, foi bem colocado aqui antes do programa, né? Por exemplo, nos países, né, Índia, alguns países onde você tem um trabalho preponderantemente de homens trabalhando em algumas atividades que em outros países são predominantemente de mulheres. Então, isso eu acho que é uma questão cultural. A tendência, talvez, no futuro seja minimizado, mas algumas áreas, por exemplo, nas áreas médicas, se vocês olharem o número de mulheres que ganharam Nobel. Na matemática, uma. Na física, duas. Na química, 4. Na área da medicina e fisiologia, acho que número de 12, 13. E aí, quando você vai para o Prêmio Nobel da Paz,
é que tem o maior número de mulheres, talvez, eu não sei, em 16, eram 16, agora eu não sei esse número. Então, isso é uma questão... A pergunta é assim, o que é universal disso aí? Né? O que tem no mundo inteiro disso aí? O que tem no mundo inteiro é que o percentual de mulheres em qualquer área diminui à medida que tu vai para o topo da carreira. Sim, então, isso é poder notório. em qualquer área ainda é um atributo masculino. Mas nas áreas de exatas, isso também é universal, o percentual de entrada das mulheres é menor. E que ingrediente é esse? É o poder. Porque ainda a área de exatas é a área que detém a manufatura econômica, a máquina econômica, as armas, as coisas tecnológicas, ainda que são o grande dinheiro, ainda estão na mão dos homens. Um exemplo que é muito claro disso é a área de informática, que quando foi criada, e era uma coisa sem muita importância, não tinha ainda crescido como cresceu quando hoje em dia a gente tem um celular na mão de cada um, quando ainda não era assim, tinha um percentual razoável de mulheres. À medida que ela foi ganhando prestígio e poder, as mulheres foram sumindo dessa área. Então, nós temos que trabalhar de maneira global nessa questão de que a mulher tem que estar presente e ela tem que ter este acesso ao poder. Ela não tem que ser só a base do trabalho, da trabalhadora. Ela tem que estar presente, sim, em todas as etapas. O que os países desenvolvidos já conseguiram avançar em relação ao Brasil? Eles já têm algumas políticas implementadas que a gente pode, como a Alice sugere, roubar para nós ou pegar a parte que nos interessa e implementadas. Eles já têm a consciência que isso é um problema. Talvez eles tenham algumas ferramentas menos do que a gente para a implementação da solução. Por exemplo, a questão de creche, ela tem um custo muito alto. Em países anglo-saxões, ela é um negócio bem complicado. Nós já temos a rede montada. Então, se a gente começasse a usar as boas práticas desses países, eu tenho certeza que o Brasil ia conseguir passar na frente deles rapidamente. A gente tem que encerrar, infelizmente, esse bloco. Eu vou encerrar com um depoimento que veio pelo Facebook da Larissa Pereira. Ela fala: estou amando essa discussão de mulheres na ciência, é um assunto que começou a discutir seriamente faz pouco tempo, e eu me sinto espelhada em cada fala. A gente volta daqui 2 minutos para o 5º bloco, no qual a gente vai falar sobre minorias na ciência, negros e transgêneros. A gente vai dar sequência agora ao nosso 5º e último bloco do Ciência Aberta, do programa Ciência Aberta de Divulgação Científica, sobre mulheres na ciência. Lembrando que ainda dá tempo de mandar pergunta aqui para a gente, eu recebo pelo iPad. Bom, a gente vai começar esse 5º bloco com um depoimento da física Sônia Guimarães, que é uma mulher negra que trabalha no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Vamos ver o que ela fala. Eu sou doutora em semicondutores. Minha vida inteira eu trabalhei com células solares, trabalhando com junções super rasas em microdispositivos para torná-lo micro, mini ou nano. Trabalhei com sensores de radiação infravermelha já na aeronáutica e agora no ITA eu dou aula de física e a minha meta com eles é que eles escrevam relatórios no formato de artigos científicos com o objetivo de ensiná-los de trabalhar com eles para que eles publiquem um dia. Mulher, negra, na física, no instituto militar, machista, branco, tudo o que eu peço, tudo o que eu mando eles fazerem, tudo o que eu dou de nota, eles estão sempre argumentando. Mas, professora, precisava disso? Precisava ser tão rigoroso? Precisava escrever desse jeito? Eu não vou ser cientista, eu vou ser engenheiro. Precisa fazer esse relatório dessa forma? Eu não sei se eu vou querer um dia publicar. O fato de eu tentar ensiná-los a fazer tudo isso, para que eles tenham um futuro e escrevam relatórios bem feitos, não importa. Eles têm que ficar argumentando e questionando o que eu sei, o que eu estou tentando ensinar para eles. Uma mulher negra em um instituto militar tem que matar um leão por dia e depois convém comê-lo também, com jugo e tudo, porque senão ele vai acordar e atacar novamente. Isso é ótimo. A Sônia fala dessa questão de matar um leão por dia, por ser, como ela se sente, mulher e negra. E outro dia eu conversei com uma pesquisadora matemática que ela comentou comigo, ela falou: deve ser tão bom você falar e as pessoas acreditarem, né? Quer dizer, você sempre tem aquela coisa da dúvida, né? A cientista mulher. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Da onde que vem isso que
pelo que se diz, pelos que os estudos de gênero mostram, a mulher ela tem que falar mais vezes para que o que ela está falando seja ouvido. Bem, essa coisa vem de antes, não é assim que, de repente, o cientista ele se forma, termina o doutorado, e aí ele começa a não acreditar no que as mulheres dizem. Tá? Isso vem lá de trás, porque a gente treina as nossas crianças, os meninos a serem aventureiros, ou seja, irem atrás das coisas e terem uma autoconfiança muito grande. E a gente treina nossas meninas a serem com medo, tímidas, assim. Não vai até ali, porque ali é perigoso. Ah, então, já quando fala, tu faz aquela assertiva com um certo cuidado. Tá? Então, eu coloco essas duas formações e vocês vão ver que, quando chega na hora da disputa científica, eles estão numa tremenda vantagem, porque eles acreditam no que eles estão fazendo. Quando tu está em sala de aula, tu mal terminou de fazer a pergunta, o guri já está levantando a mão. Ele nem sabe qual é a pergunta, ele já acha que vai saber a resposta. Enquanto a menina pensa, será isso? Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Ai, não tenho certeza, ai, não vou falar. Ai, vou passar tanta vergonha se eu falar. Então, tem uma coisa de formação. Tá? E desde a escola, né? Desde casa. Desde casa. Desde casa. Larga isso, essa menina, porque tu vai te machucar, vai te sujar, vai te isso, vai te aquilo. Mas o menino é estimulado a fazer. E aí, depois, isso tem camadas. Por quê? Se aí tu é negro, tu é negra, tu vem de um arcabouço de vida que tu nem te vê como cientista. Porque tu não conheceu nenhum cientista que era negro. Mas a questão, eu acho que não é só a questão de ser uma mulher e negra. Aí eu coloco de minorias. Por exemplo, eu cheguei aqui como uma menina nordestina, e isso também é uma discriminação. E eu escrevo isso no meu memorial de titular. Ainda o preconceito que existe das regiões ricas e pobres deste país, que termina você carregando nas suas costas esse lado. E como colocou tão bem, da casa. Eu sou uma nordestina, mas, diferentemente daquele ambiente onde a menininha ficava brincando, eu fui muito estimulada por uma mulher, que era uma mulher valente, minha mãe, que ela achava que tinha que estudar. Então, o ambiente familiar também faz isso. Sem dúvida. E o que o meu pai falava, ele falava assim, como eu não sou coronel, vocês têm que serem letrados. Não falava estudados, letrados. Porque aqui, se você não é coronel, você tem que ser letrado para superar desafios. E são coisas de minorias mesmo. Né? Então, isso é uma cultura que leva, então, nordestino, negro, e assim vai. Então, essas minorias, diante do que ela falou, do ambiente de brancos, bem-sucedidos, né? Descendência ariana, não tem, está arraigado, e isso é arraigado na nossa cultura, que é uma cultura praticamente europeia. Né? Isso mesmo. E, além do mais, falavam assim, eu não tenho um pé na África, eu tenho um pé na taba. Que também é mais um preconceito. Mais um preconceito. A gente tem aproveitando que a gente está falando aqui de minorias, a gente tem um vídeo muito interessante da pesquisadora Amara Moira, que ela é doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp, e ela é um dos principais nomes na discussão dos transgêneros na ciência na universidade. Vamos aproveitar para assistir, a gente segue a discussão. Como uma das poucas pessoas trans presentes na universidade, as pessoas ficam perplexas quando eu digo que sou James Joyce no doutorado. E elas ficam perplexas tanto por entender que o objeto de estudos é difícil, mas também por conta das expectativas de o que estaríamos estudando nesse espaço. É como se só por ser trans eu pudesse estudar apenas questões relativas à minha vivência diária, ao meu cotidiano, questões que me dizem respeito diretamente. E esperam a mesma coisa quando mulheres estão produzindo saber, quando pessoas negras estão produzindo saber, quando grupos oprimidos conseguem adentrar esse espaço tão seletivo e tão excludente. Né? Então, essa é uma questão que eu lanço para vocês, né? Que assunto estaria assim tão desconectado da nossa vivência que seria inesperado que estivéssemos estudando? Física quântica, James Joyce, né? Muito interessante a gente pensar que é possível falar que James Joyce não nos diz respeito, não fala sobre a nossa própria existência, como se não estivéssemos dentro da mesma sociedade que produziu essas obras.
E isso me faz pensar também no papel da mulher dentro da história brasileira, por exemplo, da história geral, mas da história brasileira. 500 anos, e é possível citar esses 500 anos quase sem trazer nomes de mulheres, né? E o que significa isso, né? 50% da população sendo apagada da história do Brasil, né? E quando a gente pensa na história da literatura brasileira, a mesma coisa se verifica, né? Mesmo quando somos pioneiras, mesmo quando fizemos algo que marcou época, né? Maria Firmina dos Reis escrevendo o primeiro romance abolicionista, Pagu escrevendo um romance proletário, nada disso vai a não ser para as notas de rodapé, quando muito, né? Então é preciso a gente aprender a olhar para essa história vendo o papel da mulher, o protagonismo da mulher. A Mara fala muito bem sobre essa questão dos estereótipos na ciência, né? Da questão dos pesquisadores trans têm que estudar temas trans, os pesquisadores negros têm que estudar temas negros, e aí eu até amplio, quer dizer, os homens vão para a física, as mulheres vão para humanas, quer dizer, aqueles estereótipos que você coloca o cientista com seu papel na ciência, né? O que vocês podem falar sobre isso? Tá. Eu acho assim, que tem uma coisa bem fundamental que a gente tem que insistir nisso, é que nós precisamos ampliar a diversidade para ter uma melhor ciência. E a diversidade inclui toda a diversidade. E que a gente não vai conseguir fazer isso no automático. Não, a gente espera um tempo, tudo ficará bom, já está melhorando, a gente não acabou de falar que estava melhorando, está melhorando, a gente fica sentado em casa fazendo nada, e aí tudo melhora. Não, nada melhora. Se tu fizer um acompanhamento do CNPq por 10 anos, não há mudança alguma do percentual de bolsistas nos diferentes níveis. Nenhuma. Tu tem que olhar janelas muito maiores. E eu não estou disposta a esperar. Eu quero ter a solução dos problemas que esse país tem logo. Então, eu preciso ter toda a sociedade. E diversidade, tu não consegue ao natural. Tu tens que fazer força. É que nem um automóvel. Está andando numa velocidade constante, para aumentar a velocidade, eu vou ter que pôr força. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter dentro das nossas instituições essa visão de que nós temos que monitorar o que está acontecendo e toda vez que a gente for promover, dar espaço, a gente tem que englobar a diversidade. E nós temos que começar a fazer treinamento com os nossos profissionais para ver se eles não têm nenhum viés psicológico, viés inconsciente, para acabar com isso e com isso a gente eliminar esse estranhamento dela estar estudando James Joyce. Eu queria até, a Alice, pelo jeito, quer falar, eu já vou emendar uma pergunta. A gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão, né, de importar, entre aspas, trazer iniciativas bem-sucedidas em outros países para o Brasil. O que daria para a gente trazer para o Brasil, especificamente na área de ciência, pensando na mulher, na questão negra, no LGBTQ? O que dá para a gente trazer? Olha, eu tive recentemente numa reunião no Canadá, e eu acho que a experiência do Canadá é especialmente importante nesse ano. Foi a primeira reunião científica que eu fui, onde não somente eles falavam o que eles chamam de povos originários, os índios deles, né? As populações indígenas, mas também das outras diversidades, das diversidades trans, etc. Eles têm, hoje em dia, nos seus respectivos CNPq, grupos que pensam essas questões. Então, acho que seria interessante a gente olhar e ver que tipo de coisa está sendo realizada ali para poder pensar como poder aproveitar essas experiências, né? A diversidade, eu acho que a Márcia colocou muito bem. A diversidade é fundamental para criar, né? Para você ter um ambiente onde você tenha grande criatividade. Quanto mais diversidade, maior criatividade. E que isto está relacionado a conhecimento, está relacionado à nossa área. Então, quanto mais pessoas de etnias, ou então de formação, de todas as tendências, estiverem trabalhando e criando coisas distintas e diversas, mais conhecimento novo, mais coisas distintas você está formando, e isso é que é importante, né? E, logicamente, no mundo global hoje, que já se fala da quarta, né, revolução, onde essa quarta revolução significa muitos crânios pensantes em coisas que você ainda não pode imaginar. Essa diversidade é fascinante. Só essa diversidade, eu acho, que vai construir o que nós queremos, né? Tem uma pergunta aqui da Isabela Amaro.
é uma pergunta da plateia, ela fala assim, qual é a chance de mulheres da periferia que precisam escolher entre trabalho e estudo, ou seja, não têm oportunidade de um ensino de qualidade, terem uma oportunidade na ciência? Muito boa essa questão. Eu acho que essa questão ela foi colocada de uma forma muito bem colocada em Campinas durante o Pint of Science. Na nossa área, ele foi organizado pelo professor Luiz Carlos Dias, que é um grande cientista, uma pessoa fascinante, e ele fez um trabalho no Pint of Science de Campinas, e eu fui convidada. Eu não sou de Campinas, mas fui convidada. E a questão era, todos os bares onde ocorreram, né, o Pint of Science, que é uma maravilha, eram todos bares de lugares de classe média, perto da universidade, no centro. Não existiu uma reunião num bar de periferia. E essa foi a colocação. Por que não levar o Pint of Science à periferia? Só para fazer uma então, interrupção próximo, aqui, para quem né? não está familiarizado, o Pint of Science é um evento mundial que há mais ou menos 2 anos, 3 anos acontece no Brasil, em que a ideia é levar cientistas para bares, né, para ambientes informais, tomando cerveja, para falar sobre ciência. Então, essa é a ideia do Pint of Science. Sobre Que é uma coisa maravilhosa, porque você vai para um bar de uma forma descontraída e coloca, assim como esse papo informal aqui, tomando cerveja, o que você queira, discutindo. Então, essa história da periferia, porque é uma questão. A nossa ciência, se nós formos olhar o padrão de evolução dos cientistas que nós temos, eles vêm todos de uma elite pensante que vem de geração em geração. Logicamente que tem muitos que saíram desse, mas não é a maioria ainda. Né? Eu posso dizer que eu sou uma minoria, como meu pai falava, ele não era coronel, mas nós sabemos que existem a maioria absoluta, quando você vai olhar, ainda é de uma casta, de uma classe que vem de geração. Então, esses excluídos que estão na periferia é que tem que ser trabalhado nesse momento onde nós pensamos num conhecimento, numa educação que englobe toda, e aí passa por uma universidade, por um conhecimento, por uma ciência boa, de qualidade, nas instituições públicas. Mas, assim, já tem coisa avançando. Tem muita coisas coisa. avançando. Em 2013, o CNPq, junto com a falecida Secretaria da Mulher, realizou um edital em que pesquisadores iam para essas regiões de periferia para fazer experimentos, mãos na massa, com meninas de ensino médio. E esse projeto foi, na época, um grande sucesso. Surgiram vários desses grupos que depois se mantiveram, apesar de não ter dinheiro, e agora o Fundo Elas nas Exatas tem lançado editais que têm mantido alguns desses grupos. O que a gente tem observado monitorando esses projetos? Que esses projetos fazem com que essas meninas, em primeiro lugar, pensem em ir para a universidade. Porque é o primeiro pensamento que elas não têm. E, ao pensar em ir para a universidade, já encontram hoje, nas federais, algum suporte. Tá? Existem eu tenho um grupo, assim, na física em particular, a iniciação científica tem bolsas específicas para alunos carentes, alunos que vêm da periferia. Quer dizer que existem iniciativas, né? Existem iniciativas. Tem uma pergunta aqui para fechar. Mas ela precisa ser ampliada, muito ampliada. Mas existem caminhos aí, né? A Rafaela de Aguiar pergunta, e a discriminação contra mulheres mais velhas na ciência? Eu sou mais velha. Eu então, decana. Olha, eu não sei se é na ciência. Eu acho que a questão da velhice é um tema que os sociólogos gostam muito de estudar, e acho que é um tema complexo, porque principalmente para as mulheres, né? Uma mulher de 70 anos, mais de 70, quando eu digo que eu ainda trabalho, eles arregaram cada olho assim, porque, em geral, eu deveria ser a avó. Ponto. Né? Você assume um papel, então, não sei, mas, de novo, eu acho que existem caminhos. Hoje em dia,
né? Eu acho que mudou já, porque eu também sou uma senhora idosa, quase 70, mas que se nós olharmos o passado, lógico, 50, 60 anos, né, as pessoas eram realmente velhas. Né? É verdade. E um pouco e até esquecidas. Então, esse esquecimento dos velhos, eu acho que aqui, até que no Brasil, quem mora nos países altamente desenvolvidos, eles ficam um pouco isolados. Depois dos Estados Unidos, isso os velhos, né? Então, eu acho que é uma questão a tratar mesmo, porque não é uma tarefa simples. Tem mais e associam ao avó, eu sou avó, né? É mais grave que isso, né? É mais grave, porque assim, se espera que tu cumpra funções. Assim, aí é a mulher que, depois de ter criado os filhos, tido carreira, que vai cuidar dos velhos. É a mulher que vai cuidar dos velhos. E é isso que se espera dela. Quem vai cuidar do pai e da mãe que estão velhos? Queria fechar em 5 segundos com uma última pergunta, que, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário também da Rafaela. Mas a própria universidade aliena as minorias, sejam as mulheres mais velhas, sejam mulheres negras, quer dizer... Como é que a gente trata? Precisamos de um comitê de ética humana nas instituições. A gente tem comitê de ética para picar bichinho, não pode picar bichinho de qualquer jeito. Mas tratar as pessoas a gente pode tratar de qualquer jeito. Então, urge nós termos regras de bom comportamento, que eu pensei que a gente aprendia no Jardim A e Jardim B, mas cada dia me convenço mais que não aprendemos isso no Jardim A e Jardim B, e precisamos ter regras na universidade para saber tratar as pessoas. E ter esse olhar sobre as minorias. Eu acho que não só na universidade, mas em todos os institutos, em todas as instituições, eu acho que ter um padrão de ética é extremamente importante. E nessa questão, mais ainda, né? Porque se você não tem esse comitê, nós somos humanos. E aí, como humanos, por mais que nós tentamos ser avançados, ou então entender essa questão, muitas vezes ela deixa a desejar. Na minha instituição, eu até me sinto privilegiada com essa questão de você... Não acho que tem um respeito muito grande, mas eu também, novamente, não quero aqui me referir a coisas pontuais, porque nós estamos tratando de um ambiente maior, de uma discussão que extrapola, por exemplo, o local, né, o município, o estado, o país, ou seja, é uma questão global. Então, nessa questão global, eu acho que a regulamentação por padrões que estabeleçam uma ética é fundamental. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, minha voz também está acabando aqui. A gente vai ter que encerrar o nosso programa muito especial hoje sobre mulheres na ciência. Agradeço imensamente as 3 pesquisadores, a plateia que ficou aqui com a gente, quem ficou aqui com a gente pela internet. E a gente volta dia 4 de setembro, aqui no auditório da FAPESP, com novos pesquisadores e pesquisadoras para falar sobre um outro tema importante para a ciência e para a nossa vida. Obrigada.